o Deus de Jacó, o Deus eterno, que criou os céus e que criou a terra. Amém. Vamos meditar a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, primeiramente capítulo 19, versículo 8. Nós vamos ler vários versículos da palavra de Deus hoje, mas agora nós vamos ler em Atos 19, 8. Amém. Diz assim, olha: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Agora no capítulo 28 de Atos mesmo, capítulo 28, versículo de número 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo de número 23. Diz assim, amém? Achou? Vamos lá. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Diz aqui, declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Amém. Feche os seus olhos, por favor. Pai bendito, Pai poderoso, Deus criador dos céus e da terra, Tu és o Deus em cuja presença nós nos colocamos, Senhor. Derrama agora a Tua unção, o Teu poder, a Tua graça, a Tua virtude, o Teu Espírito Santo. Vem agora, Senhor, com o Teu poder, derramar a Tua presença, a Tua graça. Toca mesmo, Senhor, em cada vida que está neste instante recebendo esta palavra, palavra de fé, palavra de alegria, palavra de paz, palavra de libertação, palavra de transformação. Dê a todos a Tua bênção, a Tua unção e o Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplaude ao Senhor e adore a Ele, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém. Graças a Deus. Por favor, os irmãos poderem sentar. Aqueles que nos acompanham, também os internautas que nos acompanham pela Justin TV, pelo nosso site www.ics.com.br, também através da Web Gospel, do portal da Web Gospel. Que Deus possa abençoá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, irmãos, num propósito. Eu estava até falando no domingo passado, neste mês de novembro, esse propósito: venha o reino, venha o teu reino. Está no nosso site, lá no nosso banner, um dos nossos propósitos: venha o teu reino. Não vamos esquecer que neste domingo nós vamos ter batismo nas águas, tá? Aqui no nosso batistério. 19 horas nós vamos começar a nossa reunião com louvor, depois entraremos com a mensagem e em seguida o batismo nas águas, tá? Veja só, nós estamos falando do reino, mas não do reino deste mundo, não do reino do homem. Não estamos falando de um reino político, de um reino humano, mas nós estamos falando do reino de Deus. Nós vemos nesses 2 versículos aqui, primeiramente no capítulo 19, que nós lemos, versículo 8, nós vimos aqui algo interessante. O apóstolo Paulo,
capítulo 19, versículo 8, ele diz: e entrando na sinagoga dos judeus, sinagoga onde era local de reunião dos judeus. Paulo, ele era um judeu, Paulo, ele era um rabino, e ele ali na sinagoga, o que ele fazia na sinagoga? Diz aqui: falou ousadamente, por espaço de 3 meses. Durante 3 meses, Paulo falou com ousadia, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Nós vemos aqui que dá para você imaginar Paulo ficar 3 meses falando sobre o reino de Deus. Eu estou falando aqui, o mês de novembro. Se Paulo estivesse aqui, ele ia falar assim: ó pessoal, vai ser novembro, dezembro e janeiro, porque durante esses 3 meses nós não vamos falar outra coisa, a não ser no reino de Deus. Vamos falar sobre o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus era algo importante, por isso que ele estava não somente falando, mas disputando ousadamente. Mais do que isso, persuadindo-os. Estava ali disputando, estava ali trazendo com ousadia, revelando, expondo o reino de Deus. E é isso que nós queremos fazer. Porque expor o reino de Deus não é simplesmente nós crermos ou termos uma religião, ou crermos ou frequentarmos uma igreja. Não, não é isso não. Nós temos que entender o que é o reino de Deus. Porque quando nós entendemos o reino de Deus e recebemos o reino de Deus, significa o quê? Que os céus vão se abrir sobre a nossa vida. Quando Paulo está disputando, está ali debatendo com os judeus acerca da necessidade, da prioridade do reino de Deus. Aí aqui no versículo 29, 28, que nós lemos, versículo 23: e havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, onde ele estava hospedado, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Sabe como que Paulo expôs o reino de Deus para os judeus? Ele foi buscar lá em Moisés, ele foi buscar lá na Torá, ele foi buscar dentro da lei, e ele atravessou todos os profetas. Dá para você imaginar? As pessoas vieram ter com Paulo onde ele estava hospedado, naquela pousada, e falaram assim: nós viemos aqui porque queremos ouvi-lo. E ele disse: então vocês vão ouvir, eu tenho algo importante para lhes falar, eu vou falar do reino de Deus. E eles sentaram ali de manhã, e Paulo falou até a tarde, o dia inteiro. Paulo começa a falar de Moisés, Paulo começa a falar da aliança que Deus fez com Moisés, a maneira que Deus chamou Moisés, quando aquela sarça ardia, porque até então Moisés não conhecia Deus. Então Paulo quer dizer, o reino de Deus significa conhecer Deus, não crer em Deus, não ter fé em Deus, mas conhecer esse Deus, a revelação deste Deus, a revelação da sua glória. Quando Jesus esteve aqui, Pedro, Tiago, João, vem comigo. Jesus levou eles para onde? Para o monte. E chega lá, vocês ficam aqui, aguardem aqui.
E Jesus andou uma certa distância, afastou-se deles e começou a orar. Começou a clamar aos céus, e de repente, o que eles viram ali? Eles viram aquele lugar resplandecendo. O que eles viram ali? Aquela nuvem de glória, a nuvem da glória estava sobre eles. Aquela nuvem clara, iluminada de fogo estava sobre eles. E uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aí ele estava vendo ali aquele monte transfigurar, Jesus transfigurando. Ele viu ali Elias, ele viu ali Moisés, e eles estavam ali admirados com aquilo. O que vem a ser isso? O que vem a ser isso? Era muito mais do que simplesmente um ato religioso, mais do que estavam acostumados a chegar no templo e uma cerimônia de sacrifício, uma cerimônia que se trazia uma oferta de expiação de pecado, trazia ali um rolo, um pombo, uma rola, trazia ali um cordeiro, ou trazia ali uma novilha, entregava para ser sacrificado. Pegava um hisopo, encharcava no sangue do animal e espirrava na pessoa que trouxe aquele sacrifício, e ali ele recebia a expiação dos seus pecados. Era a sua fé, era a sua confiança em Deus. Mas entre o Velho Testamento e o Novo Testamento houve um período de 400 anos que Deus não se comunicou com o homem, não levantou um profeta, não houve uma comunicação direta de Deus com o homem. O homem ficou crendo na lei, crendo nos profetas, crendo em Moisés, mas era muito mais um ato litúrgico, religioso, era muito mais uma cerimônia que se faziam. Já não se via mais a nuvem da glória, já não se via mais a manifestação de Deus através de um profeta, através de um homem de Deus. E de repente João Batista foi aquele que Deus levantou como um profeta, e por onde João Batista ia, arrastava multidões. Por quê? Porque o povo tinha sede de algo de Deus, tinha sede de algo que vinha diretamente de Deus. E quando João Batista se manifesta, ele diz assim: eu batizo com água para o arrependimento, mas existe um que é maior do que eu, e eu não sou digno de me ajoelhar aos seus pés e desatar as sandálias, as correias das suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E quando Jesus vem vindo, João Batista aponta, ali já era o profeta, já era alguém que falava da parte de Deus e dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A manifestação de Deus na vida de Jesus, curando os enfermos, libertando os oprimidos, expulsando os demônios. As pessoas diziam: nunca vimos nada igual, nunca ouvimos nada. Alguém que anda sobre as águas, alguém que transforma água em vinho, que ressuscita os mortos, que cura o leproso, que faz o mudo falar, o cego enxergar, o paralítico andar. Por onde ele passa, a sua palavra arde os corações das pessoas. Por quê? Porque não era simplesmente um homem, mas era o verbo de Deus que tinha se tornado carne e tinha vindo aos homens para revelar ao homem, ao mundo, o reino de Deus, a glória de Deus e o próprio Deus. Paulo diz assim: Deus está revelado aos homens na face de Jesus Cristo, porque Jesus dizia: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem ouve a mim, ouve ao Pai. Quem recebe a mim, recebe ao Pai. Porque as palavras que eu falo não é de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Então Jesus veio para trazer a revelação desse reino. E aqui, então o apóstolo Paulo começa com Moisés, atravessa falando sobre os profetas, e as pessoas estão ali desde a manhã até a tarde ouvindo.
E ele vai anunciando, ele vai falando, diz aqui no versículo 23, declarava com bom testemunho o reino e procurava persuadi-los à fé de Jesus Cristo, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Significa o quê? Começou em Moisés, atravessou os profetas e terminou em Jesus Cristo. E eles diziam: é necessário que vocês tenham a fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é a revelação do reino de Deus e da glória de Deus aos homens. Quem é Jesus? É a revelação de Deus para o homem. E qual é a revelação de Deus para o mundo? A salvação e a vida eterna. Paulo dizia: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos voltar um pouco aqui no tempo. Mateus capítulo 3, versículo 2. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho desse reino. Por que esse reino? Qual a necessidade do reino? Por que anunciar o reino? Por quê? De onde vem isso? Então foi Paulo que criou isso? Foi Paulo que inventou isso? Paulo criou um ministério diferenciado dos demais apóstolos e inventou a história do reino de Deus? Não. Quem vem trazendo o reino é o próprio Jesus. Capítulo 3, versículo 2 do Evangelho de Mateus. Mateus 3, 2. Primeiramente aqui, olha o 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Deus ficou 400 anos sem falar com o homem. De repente levanta um profeta, que é João Batista, e ele diz aqui: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem, o conteúdo, a essência da mensagem de João Batista era arrependimento. Vocês devem se arrepender. Por quê? Porque é chegado a vós o reino de Deus. Significa o quê? Um novo tempo. Um novo tempo na história. Existe um divisor de águas na história da humanidade. O antes de Jesus e o depois. Dividiu-se o Velho e o Novo Testamento. Dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, irmãos, faz uma pausa aqui. Primeiramente, o reino de Deus, a prioridade do reino de Deus é trazer o que? O arrependimento. Para que vem o reino de Deus? Para trazer em primeiro lugar ao coração do homem o arrependimento. Jesus disse assim: convém que eu vá, porque se eu não for, não virá sobre vós o Espírito Santo. E quando eu for, eu o enviarei, e ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando vier este Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o homem? O Espírito Santo. O apóstolo Paulo depois diz assim: nós recebemos o Espírito de Deus, e ele disse o Espírito de adoção, porque através deste Espírito nós chamamos a Deus de Pai. Abba, Pai. Esse é o maior momento de adoração de um filho de Deus. É chegar diante de Deus e dizer: Abba, Pai. 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 Quando você se dirige a Deus, Jesus, na oração do Pai Nosso, tem duas coisas importantes: um modelo de oração. Ensina-nos a orar. E Ele ensinou um modelo de oração. Quando vocês orarem, diga assim. Como é que começou? Pai nosso que estás nos céus. Primeira palavra da oração: Pai.
Quando vocês levantarem a sua voz, clamam, Pai. Significa o quê? Que se você fizer isso, significa que o Espírito de Deus está sobre você. E se o Espírito de Deus está sobre você, significa que o reino de Deus está sobre você. Por quê? Porque ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. E ninguém que receba o Espírito de Deus vai confessar que Jesus é anátema, é maldito, que Ele não é o Senhor. Nós declaramos que Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque o Espírito de Deus repousa sobre mim. Quem os homens dizem que eu sou? Ah, não sei, Senhor. Uns aí estão dizendo que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, que voltou. Cada um está dizendo uma coisa diferente aí. E os homens dizem isso. E vocês? O que vocês dizem de mim? O que vocês acham? Quem eu sou? E Pedro quebra o silêncio e diz assim: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E sabe o que Jesus disse? Bem-aventurados sois, feliz é você, Simão. Por quê? Não foi a tua carne, não foi o teu sangue, não foi a tua inteligência, o teu intelecto, não foi a tua capacidade de inteligência que te revelou, que declarou isso, mas foi o Espírito do Senhor que habita em você. Isso significa o quê? Que o reino de Deus está em você, que o reino de Deus chegou até você, que o reino de Deus já está na sua vida. Quando nós recebemos o reino de Deus, nós declaramos que Ele é o nosso Senhor. Recebemos a promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando nós entendemos o reino de Deus, não existe nada impossível, nada que o nosso Deus, que o reino de Deus não possa abranger. Toda a glória, toda a terra está cheia da sua glória. O reino de Deus está atingindo, alcançando toda a face da terra. Nós vamos chegar lá. Outra coisa aqui interessante, um versículo interessante, Mateus capítulo 4, só virar a página, capítulo 4, versículo 23. Agora já não é mais João. Escuta só aqui, versículo 12. Mateus capítulo 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Olha agora o versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Começou por João Batista. Agora João estava preso, mas o mesmo Espírito que estava sobre João, o Espírito de Deus, estava sobre o Senhor Jesus. E a essência da palavra de Deus, da resposta de Deus para o mundo é a mesma, seja na boca de João Batista, seja na boca de Jesus, seja na boca de Paulo, seja na boca de Pedro, de Tiago, de João, seja na minha, seja na sua, seja naquela de quem for. A essência da palavra de Deus, da mensagem de Deus, da revelação de Deus para o mundo é a mesma: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus.
Por que o arrependimento? Porque o reino de Deus é chegado até vós. Continuando aqui, versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quando ele disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, tendo Jesus chamado para si os 12, deu a eles poder, deu a eles autoridade. Vamos no capítulo 10 de Mateus, no versículo 7. Capítulo 10, versículo 7, para você entender. Capítulo 10, versículo 7. Eu vou ler o 10:1 e o 10:7. Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Eu vou ler de novo. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Depois o versículo 7 diz: e indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. E o versículo 8 ele diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, de graça recebestes e de graça dai. Quando chegares numa cidade, expulsai os demônios, curai os enfermos e anunciai aquele povo: é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós. O que significa isso? Significa que o reino de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus está sobre a face da terra, está na minha vida, está na sua vida. A ordem que ele deu foi essa: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome vocês expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Falarão em outras línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Eu te dou poder para pisar em escorpiões, em serpentes e em toda a força do mal. A autoridade, o poder, a unção, a virtude. Jesus disse: eu vou para junto do meu Pai, mas eu enviarei o meu Espírito. Jesus está sentado à direita do Pai, e o Espírito Santo está sobre a igreja. O Espírito Santo está sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que nós possamos, através do Espírito Santo, declarar que o reino de Deus é chegado até vós, anunciando ao mundo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Porque você tem que crer no reino de Deus na fé de Jesus. Era essa a mensagem de Paulo. Por quê? Porque através dessa mensagem, sinais extraordinários se faziam, curas, demônios eram expulsos, pessoas eram libertas, eram livres, porque o poder de Deus se manifestava, a glória de Deus se manifestava. O reino de Deus significa a manifestação da glória de Deus sobre a vida dos homens. E muitas pessoas hoje
ainda estão afastadas de Deus. A religião é o homem tentando alcançar Deus. O Evangelho é o reino de Deus querendo alcançar o homem. A pregação do Evangelho é Deus alcançando o homem, é o poder de Deus alcançando o homem, é a unção do Espírito de Deus alcançando o homem. Porque quando nós tentamos alcançar a Deus, às vezes nós fazemos tantos sacrifícios. Eu acho que ainda falta mais oração, eu acho que falta mais jejum, eu acho que falta mais penitência, acho que falta mais sofrimento, acho que falta mais sacrifício para que eu possa ser abençoado. E Paulo disputava, dizendo: o sacrifício maior foi feito na cruz por Jesus Cristo, porque pelo nome de Jesus os demônios são expulsos, pelo nome de Jesus os enfermos são curados. Por quê? Porque Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus não morreu em vão. A vinda dele aqui, Jesus não veio aqui para outra coisa. Ele disse: eu não vim aqui senão para servir. Eu não vim aqui para ser servido. Ele era servido no céu pelos seres celestiais, mas aqui na terra ele veio para servir. Servir de sacrifício, servir de oferta, de expiação de pecados, servir de oferta para que o reino de Deus fosse manifesto na minha vida e na sua vida. E se hoje o reino de Deus está sobre mim, e se está sobre você, e está sobre a face da terra, porque o reino foi trazido na terra pelo Senhor Jesus Cristo. Ele veio, aqui diz, aqueles que estavam em trevas, sentados em trevas densas, viu uma grande luz. A luz resplandeceu nas trevas. O mundo estava em trevas, os homens em trevas, a multidão em trevas, a humanidade em trevas. Mas aquele que é santo, aquele que é a imagem, quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E ele desceu no mundo de trevas, mas foi luz que brilhou nas trevas. Ele veio onde todos haviam pecado e destituído da glória de Deus, mas se manteve limpo, íntegro, sem mancha, sem mácula, sem defeito, santo aos olhos de Deus. Porque o próprio Deus falou na nuvem da glória: este é o meu filho amado, nele está o meu prazer, nele eu me comprazo, este é o meu filho amado. Ele foi aprovado por Deus, por quê? Porque esteve no mundo de perdição, de maldição, um mundo de corrupção, um mundo que o reino humano é corrupto, é de mentira, é de engano, é de falsidade, é de hipocrisia. Mas aquele que era a luz veio nas trevas, e as trevas contemplou a sua luz, porque ele era a luz e nele estava a luz. E agora ele veio para trazer o reino, para trazer o reino de Deus, para trazer o reino de Deus. Agora os doentes são curados, agora os perturbados, os endemoniados são libertos. Por quê? Porque o reino de Deus chegou entre vós. Mas eu estou sentenciado à morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Jesus veio para dizer: você não tem mais que morrer, você não tem que ir para o inferno, você não precisa ir para o inferno. Por quê? Porque para isso ele veio, para trazer vida e trazê-la com abundância. O reino de Deus é essa agora a verdade, a revelação de Deus para o homem. A igreja do Senhor Jesus, ela não deve perder esta visão, não deve perder essa raiz do reino de Deus, porque o reino de Deus é manifestação e revelação de Deus para o homem. Porque tudo aquilo que nós quisermos oferecer para Deus,
O que poderia eu fazer para Deus que não viesse dele mesmo? O que poderia eu fazer para Deus se eu vou dizer que Jesus é o Senhor? É porque o Espírito dele está em mim. Hoje eu vou na igreja porque eu estou com vontade, eu estou com desejo de ir na igreja. É o Espírito dele que está movendo em mim, não é a minha carne não. Eu estou com um desejo agora de orar, de buscar a presença de Deus. É o Espírito dele que está movendo em mim, porque não é minha carne não. A carne se inclina para a carne, mas o Espírito se inclina para o Espírito. E se eu estou me inclinando para Deus, é porque o reino dele e o Espírito dele habita em mim. Porque se não habitasse, a minha carne não estaria aqui. A minha carne estaria inclinando para aquilo que é da carne, estaria abraçando o mundo, amizade com o mundo. Mas porque o Espírito de Deus está em mim, porque o Espírito de Deus está em mim, e o reino de Deus está em mim, agora a presença dele está em mim, e eu vivo para glorificar o Senhor, para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor. Paulo disse: não vivo mais eu, mas é ele que vive em mim. O reino dele está em mim, a presença dele está em mim. Irmãos, uma vez por ano, o sumo sacerdote atravessava o véu e chegava diante da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, e ali ele trazia o sangue de um animal, e assinalava 7 vezes o sangue no propiciatório sobre a Arca da Aliança. Era o maior momento que se existia. Já preguei sobre isso. E ele então, com incensário, acendia com a brasa do altar e começava a fazer fumaça. Começava a se fazer fumaça, até que aquele lugar se enchia de fumaça. Então ele clamava ao Senhor e a presença do Senhor se manifestava. Isso no Antigo Testamento, não nos dias que o Senhor Jesus esteve na terra, porque ali já não havia mais essa manifestação. Ali já faltava esse contato de Deus com o homem. Mas com a vinda de Jesus, com a morte de Jesus, com o sacrifício de Jesus, com o sangue do Senhor que nos lavou, que nos limpou, que nos justificou, o apóstolo Paulo diz: saiba agora que vós sois templo, santuário, não edificado com mãos de homens, com pedras, mas vós sois edificados templos espirituais, santuário. Você sabe onde é o lugar santíssimo hoje? Sabe onde é o Santo dos Santos? O lugar mais sagrado, onde Deus se revela e se manifesta a glória dele, o reino dele. É a minha vida, é o seu coração, é no seu interior. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Não precisamos fazer aquela fumaça, porque se nós contemplarmos a manifestação de Deus, não suportaria e morreria o sumo sacerdote. Mas hoje nós somos o templo, o santuário. Não que estamos visitados no meio de uma fumaça para não contemplarmos a sua beleza e a sua grandeza, mas a partir de agora o Espírito Santo está em vós, Ele estará em vós.
O mundo não o verá, não terá, não receberá, porque ele não virá para o mundo, mas ele virá para vós. Vós o tereis, vós o recebereis, porque o Espírito Santo virá sobre vós, sobre meus filhos, minhas filhas, meus servos, minhas servas, todos serão cheios do Espírito Santo. Até então tinham visto João Batista, tinham admirado com Jesus, tinham admirado com os 12, porque ele deu poder e autoridade para os 12. Depois ele chamou 70 e também deu-lhes a ele poder e autoridade para curar os enfermos, expulsar demônios e anunciar o reino de Deus. E agora a conversa mudou. Por quê? Porque quando eu for, eu enviarei sobre vós o Espírito Santo, e ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estavam orando no cenáculo, as portas fechadas, janelas fechadas, e naquele momento intenso de oração, que estavam unânimes em oração, ouviu-se um vento veemente. Ouviu-se um vento impetuoso, fortíssimo, que começou a assobiar, começou a ventar, e começou a repousar sobre cada um dos 120. Havia homens e havia mulheres, mas todos, homens, mulheres, todos, sobre a cabeça de cada um, repousava uma labareda de fogo. E a palavra diz: todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Todos cheios do Espírito Santo. Voltando para a estaca zero: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Significa o que, irmãos? Arrependimento, conserto, aliança, novo nascimento, para que o reino de Deus se manifeste na minha vida. O reino de Deus estava em Pedro, a sombra dele curava os enfermos. O reino de Deus estava em Paulo, o lenço, aventais eram levados e colocados sobre doentes endemoniados, e eles eram libertados. Por quê? Porque a unção do Espírito, o reino de Deus, estava na vida dele. Anunciar o reino de Deus significa anunciar o poder de Deus. Paulo disse: não são palavras de sabedoria humana, mas a nossa palavra é a demonstração viva do poder de Deus. Por quê? Porque quando estamos falando, abra a tua boca e eu encherei com a minha palavra. Este é o reino de Deus. Irmãos, nós não estamos aqui com uma outra finalidade a não ser esta: receber o reino de Deus. Receber o reino de Deus. Outro dia nós vamos falar mais do reino, mas hoje você vai levar este reino para a sua vida. Você vai levar esse reino para a sua casa. Você vai levar, você que está me acompanhando no seu trabalho, na sua casa, este reino estará na sua vida. Este reino vai entrar agora na tua vida, vai entrar na tua família, vai entrar na tua casa. Significa o quê? Que o reino de Deus, somente o reino de Deus é que tem poder para desfazer as obras do diabo. E Paulo: eu vou lutar, eu vou insistir, eu vou usar todas as minhas forças para que vocês entendam e tenham a fé em Jesus Cristo, para que esse reino chegue até vocês, chegue até a sua casa, chegue até a tua família, chegue até o teu lar, o teu trabalho, onde você estiver. Quando nós temos o reino de Deus, nós temos o quê? As bênçãos de Deus, a vitória de Deus, a glória de Deus,
a misericórdia de Deus, a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus, a glória do Senhor. Você vai sair daqui hoje, ou depois dessa palavra, nós vamos orar para que o reino de Deus possa te alcançar, para que o reino de Deus agora esteja na sua vida, para que a glória do Senhor esteja na sua vida. A lei, ela dizia assim: se alguém estiver imundo, onde ele tocar ou em quem ele tocar, também estará imundo. Alguém está imundo, um exemplo, um fluxo de sangue, uma hemorragia, torna-se alguém imundo. Um leproso, ele é imundo, e outras coisas mais. Se alguém tinha lá, estava imundo, se ele toca aqui, esse objeto agora está imundo. Se ele senta numa cadeira, num banco, aquele banco está imundo. Se ele toca em um objeto, aquele objeto está imundo. Por quê? Porque o que está nele transfere, o que está nele passa, o que está nele pega. Aí o que acontece? Vem Jesus. É chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus está em vós, está no meio de vós. De repente, vem uma mulher e toca em Jesus. Uma mulher que tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue. Pela lei, Jesus tinha que se tornar imundo. Por quê? Porque ela tocou nele. Mas na hora que ela vai e ela toca nas suas vestes, ele para e disse: alguém me tocou. Pronto, o homem é um profeta. Agora ele vai me repreender, porque ele, sendo um santo, eu toquei nele e agora ele está imundo por causa da minha imundície. Mas ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Eu senti virtude que saiu de mim. E a mulher disse: Senhor, fui eu, e eu fui curada. Em vez do mal que estava nela passar para ele, o reino dele passou para ela. Desde então, os doentes, os fracos, os necessitados, os oprimidos, os endemoniados, os perturbados, queriam todos, se lançavam em Jesus, porque todos queriam tocá-lo, porque todos que tocavam eram curados. Todos que tocavam nele eram restaurados, eram libertos, eram curados, porque recebiam a virtude, o reino e a glória que estava sobre ele. O reino de Deus não é aquilo que ele não recebe, ele transmite. Ele não é contaminado, mas pelo contrário, o contaminado é que é restaurado, que é purificado através do toque. Ninguém pode tocar num leproso, porque se tocar ficará imundo. Mas Jesus tocou no leproso e disse: eu quero que você seja limpo. E ele foi limpo imediatamente. Mas o mal não pega nele, não. O mal se dissipa, se desfaz. Por quê? Porque as trevas e os que estavam assentados em trevas viram e receberam a grande luz, e passaram a ser iluminados por essa tamanha luz. O mundo estava em trevas, e hoje nós podemos dizer que o mundo está recebendo a luz. E que luz é essa? A luz do reino de Deus, que está na minha vida e que está na vida de cada um de vocês. Aleluia! Por onde vocês passarem, glória a Deus, por onde vocês passarem, vocês vão levar. Por onde vocês passarem. Há um cântico que faz muito tempo que não se canta, né? Por onde eu passar, todo aquele que eu tocar abençoado será. Por onde eu passar, onde eu pisar, abençoado será.
as minhas mãos estão cheias da tua bênção. Todo aquele que eu tocar, abençoado será. Meu coração está cheio das tuas bênçãos. Todo aquele que eu tocar, por onde eu passar, onde você tocar, planta dos seus pés, por onde você passar e você pisar, é o reino de Deus, é a unção de Deus, é o Espírito de Deus, é a presença de Deus, é a graça de Deus. Província dos Gadarenos, todo mundo tinha medo daquele homem. Um homem que punha em correntes, ele arrebentava, punha em cadeias, em jaula, ele arrebentava. Mas quando chega Jesus, aquele homem vem correndo na direção de Jesus. E todo mundo diz: será que ele vai ferir Jesus? Será que ele vai atacar Jesus? Será que ele vai fazer algum mal para Jesus? Mas quando ele chega diante de Jesus, o que ele faz? Cai prostrado e diz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E Jesus diz para ele: vai embora. Ah, posso entrar nessa? Entra onde você quiser. Por quê? Porque onde você entrar, não vai permanecer e nem prevalecer. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é quando você chega para o inferno, para as forças do inferno, para as forças das trevas, e diz assim: olha, é hora de você ir embora. Ah, mas o que você fizer não vai permanecer, não vai prevalecer. Por quê? Porque quem vai prevalecer neste lugar é o reino de Deus e a glória de Deus. Quando Jesus foi embora, o homem foi: eu quero ir contigo onde o Senhor for. Jesus falou: comigo você não vai, fica aqui, e você vai contar para a tua família, para a tua casa, o que Deus fez na sua vida. E o homem foi e contou para a cidade inteira o que Deus tinha feito na vida dele. Eu vou, mas o meu reino fica, vai ficar na sua vida. E você vai contar para todas as pessoas o que Deus fez na sua vida. E as pessoas chegavam perto: meia, estou com receio, estou com medo. Será que não vai dar alguma coisa nesse homem, não? Será que ele não vai voltar a ser um perturbado, um demoniado de novo? Mas quando chegava lá, era um homem pacífico, era um homem que abria a boca dele. Quando ele abria a boca dele saía o nome mais doce e mais poderoso que pode existir: o nome de Jesus. Ah, mas você, vem cá, vem aqui, vem. Lembra de mim? Lembra quem eu era? Você sabe o que eu fazia? Mas desde um dia que Jesus pisou nesse lugar, que os pés dele tocou nesse lugar, o reino dele chegou nessa província. E a partir desse dia, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca mais eu precisei ser colocado em uma corrente, em uma jaula, em uma prisão, porque ele veio para me libertar verdadeiramente. Eu estou livre da condenação, estou livre da morte, estou livre da maldição, eu estou livre de todos os demônios. Por quê? Porque o reino de Deus chegou na minha vida. Eu não sou mais leproso, porque o reino de Deus chegou na minha vida. Eu já não sou mais paralítico, porque o reino de Deus chegou na minha vida. Eu não sou mais cego, porque o reino de Deus chegou na minha vida. Eu não sou mais mudo nem surdo, porque o reino de Deus chegou na minha vida. É isso que o reino de Deus faz. E alegre-se, porque o reino de Deus é chegado até vós. Foi essa mensagem que o Senhor Jesus mandou anunciar. Diga-lhes: o reino de Deus é chegado a vós e está entre vós. Vamos colocar de pé e vamos falar com Deus. Deus é bom. O reino dele está aqui hoje. O reino dele está em mim, está em você.
Feche os seus olhos agora. Deixe essa unção alcançar você agora. Deixe a presença dele tocar no seu coração, de uma maneira que você seja abençoado e abençoada. Deixa Deus tocar em você hoje, como tocou naqueles 120 que estavam no cenáculo, porque foram tocados por labaredas de fogo do Espírito que repousou sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. O reino dele está em você. O reino do Senhor está aqui nesta noite. O reino de Deus está com você na sua casa, no seu trabalho, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você seja curado das suas enfermidades, para que os demônios sejam repreendidos na sua vida, na sua casa, na sua família. Hoje, Jesus disse na casa de Zaqueu: hoje a salvação entrou nessa casa. Hoje a salvação vai entrar na tua casa. Hoje a salvação vai entrar na tua família. Hoje o livramento vai chegar até você, porque nós viemos aqui hoje. Venha o teu reino. Nós estamos profetizando: venha a cura, venha a libertação, venha a bênção, venha a salvação, venha a restauração, venha a libertação, venha o livramento. Ó poderoso Deus, grande é o Senhor. Ó Deus, em cuja presença nós estamos. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ó Deus poderoso, vem agora, Senhor. Oh meu Deus, sobre essas vidas, Senhor. Meu Deus, que o impossível, oh meu Deus, que aquilo que parece ser impossível ao homem, Senhor, mas são possíveis a Ti, Senhor. Vem o Teu reino agora, Senhor. Oh meu Deus, nós estamos clamando a um Deus de milagres, estamos clamando a um Deus de prodígios, de maravilhas, estamos clamando, Senhor, a um Deus que está acima de todos os deuses, está acima de todas as coisas. Ó Deus, vem agora responder, Senhor, o nosso clamor. Ó Senhor, que o Teu reino chegue sobre essas vidas agora, em nome do Senhor Jesus. Doenças, enfermidades, espírito de enfermidade, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora, que o reino de Deus possa tocar, trazendo cura, porque o Senhor disse: curai os enfermos e expulsai os demônios, em nome do Senhor Jesus. Doenças e enfermidades, espírito opressor e perturbador, espírito imundo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, sai agora do caminho desta pessoa, saia dessa família, saia deste lar, em nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, que o reino de Deus entre nesta casa, entre nesta família, que a luz venha resplandecer e brilhar nas trevas, em densas trevas, e que aqueles que estão nas trevas possam ver a manifestação da luz,
e possam receber o milagre que vem da cruz. O milagre em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, doenças desapareçam. Em nome de Jesus, enfermidades, males, moléstias, doenças, infecções, bactérias, em nome do Senhor, desapareça, desapareça, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro cura, libertação, transformação. Transforma esse lar, transforma essa família, transforma esse casamento, traz a bênção, a unção e a libertação, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, unge a tua igreja agora e abençoa o teu povo, Senhor. Meu Deus, traz edificação, traz avivamento, traz, Senhor, renovação espiritual, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, dá a tua bênção e a tua vitória, a tua libertação, a tua unção e o teu avivamento, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Alcança, Senhor, todos aqueles que nos acompanham, da sua casa, do seu trabalho. Meu Deus, dá a bênção a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos encerrar. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Cumprimente, diga a essa pessoa que está ao seu lado que a paz esteja na sua vida e no seu coração. Amém.